Estamos na redação da Voz do Rio Branco. Eu sou o Kleber Lima, editor do jornal. Estamos hoje recebendo a visita honrosa do Chico Preto e da Rita, filha da Raimunda, assim que eu conheço. Mas todos dois têm um currículo belíssimo que agora mesmo eu vou falar. Estamos hoje, a pedido do Chico, para bater um papo sobre a questão do negro em Rio Branco. A história do negro, a participação do negro na comunidade, enfim, quem é o negro rio-branquense? O perfil desse negro, o que ele fez, enfim, a convivência e a história do negro em Rio Branco. Então nós gerar uma sua entrevista, não, é um bate-papo, não é aquela pergunta e resposta tipo ping-pong, não. É livre, é tudo improvisado, é a primeira vez que a gente estreia, é a primeira vez que a gente faz, estreia tem que ter a primeira vez, é a primeira vez que a gente faz um programinha desse, aqui na redação, com o apoio da Academia Rio-Branquense, de apoio cultural, né, da Academia Rio-Branquense de Letras, e com o apoio decisivo do nosso cinegrafista Áureo Rachid, sem o qual nada disso aconteceria. Está aqui gratuitamente pela causa nossa. A causa negra é a causa nossa. E o Áureo está colaborando com isso. Então, vamos passar à apresentação. Quem é quem? O Chico. O Chico de Assis da Silva, rio-branquense com orgulho de dizer, filho do marceneiro Onésio e de Dona Teresa. O pai dele é Onésio, então ele é tanto conhecido como Chico Preto quanto Chico do Onésio, certo? O Onésio aprendeu o ofício com o São Crispim Luim e dizia isso com muita honra, não é verdade? E o Chico, para os mais antigos, é o Chico da Gráfica também, ou do Conselho Tutelar. O Chico militou muito tempo aqui como conselheiro do Conselho Tutelar. Ele sempre militou nas causas de Rio Branco, nas causas da população infanto-juvenil e da causa negra, exercendo também a função de agente socioeducativo em Muriaé e também em Juiz de Fora. E como ele se define, é uma presença constante em Rio Branco, mormente na Praça 28 de Setembro. Rita da Raimunda. A Rita tem curso de matemática, foi professora de matemática, de física, né? Mas, com tudo que ela foi, a participação, ela é filha da Raimunda, uma negra que com muita honra, com muita dignidade, conseguiu, aos trancos e barrancos, educar os filhos, a Dorinha, o Xambuco e a Rita. A Dorinha foi minha colega de ginásio, antigamente era ginásio, foi minha colega de ginásio. E o Xambuco é o Gerson do Correio, é o Xambuco, na intimidade da família, né? E o Gerson foi colega do Zezinho, meu irmão. E aí, antigamente a gente convivia diretamente, até agora mesmo a Rita está lembrando, que a gente jogava negócio de figurinha, jogava bafinha e tal, na praça ali e tal. Então, realmente, a gente foi criado tudo junto e misturado, como diz atualmente, né? A Rita, da Raimunda, ela cursou a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ubá e formou-se, graduou-se em Física, na graduou-se em Matemática, fez pós-graduação em Física na UFMG. Foi professora, lecionou por 40 anos em Ubá, Matemática e Física. No ano de 2020 e 2013, quando novamente os portões do Nacional Atlético Clube abriram suas portas, ela começou a fazer um trabalho voluntário lá ensinando as crianças que jogam bola e resolveu criar o projeto Caminhos do Saber, que até hoje perdura também a trancos e barrancos, não é isso? Então, são esses dois amigos que vieram me bater um papo. Então a bola está com vocês. Eu gostaria que você falasse para a gente, né, sobre a chegada do negro e do branco, como é que foi a implantação do negro aqui. Antes de Rio Branco ser Rio Branco, ter esse nome, ainda não tinha nem um nome definido ainda,
os negros chegaram primeiro que os brancos, primeiro que os europeus. Os negros, fugidos do cativeiro, entendeu? Vieram para essa região aqui da Zona da Mata, que era coberta de floresta, entendeu? E aqui era um lugar ermo, um lugar totalmente que não podia construir estrada, nem caminho. Então era um lugar, seria um lugar que eles poderiam viver em liberdade, juntamente com os indígenas. Então, esses negros que vieram fugidos do cativeiro e aqui instalaram seus quilombos, né? A região aqui do Filipinho, ali existia um quilombo, também ali na região do Campo Belo, que hoje é Zumbi dos Palmares, e a Tia Velha também é região que houve antigamente quilombo. E na região, o mais famoso, aliás, o historicamente conhecido, é lá em Monte Celeste. Tudo pertencia a Rio Branco, ao presídio. Lá em Monte Celeste, que chamava Queimados. E chamava Queimados por quê? Porque os brancos chegaram, o capitão do mato, né, chegou com os brancos para caçar os negros, né, os africanos que estavam escondidos lá. E viram aquelas chopanas, né, e botaram fogo, daí o nome Queimado, que até pouco tempo chamava Queimado, hoje é Monte Celeste. Então os negros chegaram aqui e houve uma simbiose perfeita com os indígenas. Quando fala que o Brasil é democrático, o branco cruzou com o negro, tarará, tarará, isso aí foi uma coisa forçada. Entre o indígena e o negro foi uma coisa natural. Eles se entenderam, porque eram dois povos oprimidos, entendeu? E se entenderam e criaram aqui essa... Tanto é que os negros, criados no cativeiro, criados na senzala, passaram a conhecer muitas palavras em português, entendeu? E muitos instrumentos também em português. Então eles ensinaram. Quando o branco chegou aqui, eles ouviram o negro falando alguma palavra em português. Por quê? Os negros ensinaram, entendeu? Eu acho muito interessante. Então os negros chegaram aqui primeiro do que os brancos. Na nossa região, mais precisamente em Rio Branco, onde pode se considerar quilombo? Eu até falei aqui rapidamente, né? Agora, Em Rio Branco. Em Rio Branco. A Tia Velha, eu tenho um mapa, eu já te mostrei um mapa de Rio Branco, de 1853. Sou danado para errar a data, mas 1853. E nesse mapa, tem todo o centro urbano, a saída de Rio Branco, tal. E na região ali da Tia Velha, Campo Belo, ali está escrito assim, abandonado, terreno abandonado. Eu acredito que depois da abolição, né, em 1888, depois da abolição, os negros já libertos, né, vieram para aquele lugar ali. Então a Tia Velha, pela tradição de costumes, de religiosidade africana, entendeu? Eu acho que é um quilombo, hoje quilombo, mesmo naquela época, quilombo urbano, ali já era urbanizado, a cidade já existia, é muito próximo. Muito próximo do centro, né? Muito próximo do centro ali, a Tia Velha. Então a Tia Velha, por tudo que indica, ela foi um quilombo, e até hoje tem essa tradição. É o congado, a religião de matriz africana, essas coisas todas, entendeu? Eu sempre achei que ele deveria ser reconhecido. Eu acho que deve oficialmente abrir um processo de reconhecimento junto à Fundação Palmares, tranquilamente, entendeu? Ele tem toda a história da Tia Velha se remete a isso. O Kimba sempre preocupou com isso. O Kimba, nosso amigo aí. Recentemente, né? O Paulo Kimba, recentemente. Paulo Kimba, Sei, tem uma questão. Ô Cléber, assim, eu gostaria de saber, assim, porque o Branco, né, quando a gente fala de onde que é a Zona da Mata Mineira, quem foi o primeiro defensor, assim, que o senhor conhece, que libertou, da libertação dos escravos na Zona da Mata? Antes de falar no primeiro defensor, que foi o Marliere, eu vou falar no fundador de Rio Branco, que é o negro, né? É o padre Manuel de Jesus Maria. Ele era pároco no Rio Pomba, entendeu? E abriu a picada, um caminhozinho para Rio Branco,
entendeu? Para onde é Rio Branco hoje, né? Cujo marco é o encontro do Chapotó, o marco geográfico ou hidrográfico, é o encontro do Chapotó com Piedade. E na proximidade, que é tudo mato, né? Ele ergueu a primeira capela, né? Então, quem fundou Rio Branco foi o negro. Ele era filho de um português com uma escrava angolana, entendeu? Então, Rio Branco já começou com os negros, antes da fundação e com a fundação. Mas quem defendeu... Meu pai não é Jesus mas quem defendeu os negros, em termos de Zona da Mata, não falar em Minas Gerais, que a Zona da Mata era desabitada. O único lugar que estava em desenvolvimento era aqui, é o Guido Marliere, que chegou aqui em 1813. Não quero evitar de falar a data, porque eu erro muito, entendeu? Então, 1813, chegou em Rio Branco, e ele tinha, trabalhando com ele, negros, porém remunerados. Tinha com ele trabalhando indígenas, porém remunerados. Ele pagava, entendeu? E outra coisa, ele lançou um repto, ele escrevia muito no diário e tal, ele protestava porque o Brasil ainda tinha a escravo, ainda tinha escravatura. Quando na Europa, Portugal já não tinha mais escravo e o Brasil tinha, quer dizer, a colônia portuguesa tinha, quer dizer, e ele combatia muito a escravidão. Então, a primeira voz, entendeu, que se rebelou contra o escravo, a favor, contra a escravidão e a favor do escravo foi Guido Marliere, que era branco e francês, certo? Ô, Cléber, uma curiosidade também muito grande que eu tenho é sobre o Morro da Forca. Disserta pra gente aí sobre o Morro da Forca. Aí, uma coisa... Nesse mapa de 1853 de Rio Branco, né, de presídio, lá tem o Morro da Forca, que tem um sinalzinho dele, entendeu? E esse Morro da Forca, ali foi erguida ali uma forca para servir de um sinal de alerta para qualquer escravo, qualquer escravizado que tentasse fugir ou que fugisse. Tanto é que o negro José Rebolo foi condenado à forca e morreu enforcado ali no Morro da Forca. É importante até os historiadores procurarem aprofundar, porque não era comum haver processo judicial contra negro. A pessoa matava e ninguém sabia. Infelizmente. E por que houve processo judicial? Veio um juiz de fora para fazer o júri aqui, entendeu? Então tudo isso aconteceu, houve esse processo, eu nunca tive conhecimento dele, mas quem sabe alguém pode descobrir isso, né? Aqui na época pertencia à comarca de Mariana. Possivelmente existe algum vestígio lá. Certo? Mas realmente aí eu paro aí com a minha pesquisa. Então, o Zé Rebolo e o William José fala isso, né? Entendeu? Que quando ele era criança, o William José nasceu em 1921 ou 22. Quando ele era criança, ele lembra do pau da forca lá. A forca ainda estava lá, o madeireiro estava lá ainda, e ele morria, as crianças da época morriam de medo de passar por ele. Entendeu? Então ficou isso. Agora, eu tive, não sei porquê, é uma coincidência, assim, um negócio que eu não sei explicar. Quando eu ia calçar o Morro da Forca, naquela época o prefeito era a prefeitura era pobreza, calçar de pedra afincada, pé de moleque, né? Era o grande calçamento. Mas você não imagina que sacrifício ainda. Mas então, como eu determinei a prefeitura para rebaixasse o morro ali, fazer um platôzinho, né? No cume do morro, faz um platô. Pode ver que até hoje o Morro da Forca era mais limpo, entendeu? E exatamente no lugar que teria sido a forca. Então, quando eu estava exatamente no local, a patrol bateu a lâmina num negócio, fez aquele... o pé, a pedra, parecia pedra, qualquer coisa assim, né? Mas eu vi um pedaço de madeira negra, madeira preta, que é braúna, né? Então, para aí. Eu já sabia mais ou menos que a forca que tinha sido aí, que a dona, a mãe da Matilde, da Eva, a dona Olinda, Ventura, me contava muito casos de coisa ali, então foi gente, para aí, para pedir então aos trabalhadores que
e a máquina parasse de trabalhar e que fizesse uma escavação com picadeira, com enxadão, tá? E aí cortou em volta e retirou a madeira preta que é. Né? E na época Rio Branco não tinha museu. Aí eu pus na prefeitura, guardado no meu gabinete, gabinete prefeito, no meu gabinete do prefeito, né? E aí, quando criou o museu, essa madeira está lá na prefeitura, lá na sala, aquela sala que tem escadinha lá em cima dele, tem lá a madeira da forca, entendeu? Foi uma coincidência. Mas tem um fato lamentável nisso aí. Eu lembro que foi feito lá um monumento, uma placa alusiva, né? Verdade. Que por ignorância, falta de cultura, isso aí eu jogo pedra mesmo quem fez isso. Destruíram um marco. Isso é lamentável, como aconteceu recentemente na rua Zumbi dos Palmares, que também foi colocado um marco lá. O áudio que não está aparecendo, tem off, está filmando aqui, ele é testemunha ocular e testemunha presencial e coisa lá, de que quando nós estávamos na Secretaria de Cultura e Turismo, né? Nós fizemos uma homenagem ao negro no lugar, exatamente no lugar. Eu conheci o lugar, eu sei que aconteceu esse caso. Nós fizemos um monumento ao escravo, né? No dia do Zumbi dos Palmares, dia 20 de novembro, do ano tal lá, 2000, sabe? Então nós fizemos lá uma homenagem, né, ao Zé Rebolo, escravo, o escravizado, tarará. E de repente aquilo apareceu destruído. E também na rua Zumbi dos Palmares. Na Avenida Zumbi dos Palmares, ali no entrocamento ali com o Filipinho ali. Porque ali, a rua Zumbi dos Palmares, São Zumbi dos Palmares, eu tive a honra, né, de ter essa ideia, ter a iniciativa de apresentar o projeto e ser aprovado pela unanimidade, e o prefeito Miranda, né, sancionou a rua Zumbi dos Palmares, que ele ligava o Barreiro, que é toda aquela região ali, foi quilômetro, ao Filipinho, que ali, quando eu era criança, ele chamava aquele local ali de quilombo. Vou lá no quilombo, eu passei no quilombo. Você ainda lembra disso? Porque eu nasci no Filipinho, Mas e a gente buscava água, era no quilombo. Você não falava quilombo? Tá, é quilombo. Então, eu nasci no Filipinho, morei lá. Era exato, tanto na placa fala, nesse local que foi quilombo, tarará, porque eu lembro quando eu era mais novo, de que ali chamava quilombo. Isso mesmo. Né? Então, foi isso. Aí foi destruído. Assim, o ato de vandalismo. Mas tem um detalhe. O Paulo Kima, que nós referimos aqui, que é meu amigo de infância, da vida inteira, entendeu? Ele pediu, não foi áudio, ele pediu aquela placa toda torcida, tal, e nós fizemos, o áudio está aqui como testemunha, mas não pode falar, nós fizemos um baú que chamava A Cápsula do Tempo. Tudo que tinha em Rio Branco naquela época, naquele dia. A revista, jornal, algum impresso, entendeu? Fizemos a cápsula do tempo. Essa cápsula do tempo está fechadinha. Seria para abrir 20, 30, 40 anos, 50 anos depois. Mas infelizmente isso não aconteceu, que foi tudo destruído. Mas essa cápsula e a placa distorcida, o Kimba levou como recordação. Quer dizer, o Kimba morreu esse ano, né? Tem 7 meses por aí, que ele morreu, então ele não sei realmente, né? Mas é isso aí. Eu peço aqui, aproveitar essa oportunidade, eu peço que o prefeito, juntamente com os vereadores, que refaçam esse marco lá, para a pessoa ter história, e saber da história. Eu acho o seguinte, essa iniciativa deve ser dos negros. Eu acho que a gente tem que escrever, fazer um movimento. Eu colaboro, estou aí, o jornal está aí e tal, outras pessoas também, eu tenho certeza, da prefeitura, a própria Academia de Letras, outros blogos que existem aí, mas eu acho que tem que partir de vocês, reivindicar, lutar, entendeu? A gente marcar. Apoio vocês vão ter. Eu acho que não é uma coisa muito difícil, não, mas depende da boa vontade de quem pode... Mas eu acho que primeiro... Tem que ter iniciativa. A gente ia ter a Câmara, os vereadores. Não espera cair do céu, não. Não. Tem que ter iniciativa. Você quer pegar uma manga e nós falamos o costume do Rio Branco. Você não balança o pé, não balança o pé, cai. Tem que se mexer. Barangaio. O Cleber, outra coisa, falando da nossa história, mais uma vez, eu acredito que 90% ou mais não sabe o porquê da Praça 28 de Setembro.
Você pode falar sobre a nossa praça, sobre o nosso patrono? Sim. É o patrono. Começar pelo patrono. O patrono de Rio Branco é José Maria da Silva Parenhos, o Visconde do Rio Branco, que, entre outros cargos e outras atividades que ele exerceu, ele foi senador na monarquia, entendeu? E apresentou um projeto para a lei do ventre livre, certo? Então, foi talvez uma das leis que antecederam a abolição de muita importância. Todo negro, toda criança que nascesse a partir daquela data não seria mais negro, né? E o autor do projeto de lei para dar nome a Rio Branco, entendeu? Ele deu nome exatamente em homenagem ao Visconde do Rio Branco, por essa razão, porque ele estava fazendo naquela época 11 anos que o projeto da lei do ventre livre foi aprovado. Então foi uma homenagem à lei do ventre livre e a Visconde do Rio Branco, que é o patrono da lei e o patrono da cidade, certo? Então, a cidade de Rio Branco já nasce também com uma homenagem ao negro. Nasce não, já tem o seu patrono, seu nome, nasce com o negro. E agora é batizada, né? Denominada, ela tem como nome um defensor, uma pessoa que deixou em seu currículo uma defesa. Você não é muito falar, chegar em datas, né? Eu estava escorregado. E essa data da lei do ventre livre, ela foi assinada exatamente no dia 28 de setembro, né? O que tem é que o nome da praça. Da praça. E foi o dia que Rio Branco se emancipou pela terceira vez. Né? Então, são detalhes assim que as pessoas de Rio Branco não têm conhecimento e que a gente precisa divulgar. Algumas pessoas têm, você mesmo está sabendo. Não, eu estou dizendo, eu acredito que 90%. Mas isso precisa ser mais divulgado. Precisa ser divulgado. O porquê do 28 de setembro, o porquê do ensino ser conhecido como Morro da Forca, você explicou aí. O quilombo, né? O quilombo. Então, são essas coisas que a gente precisa explicar. Você falou aí da boa convivência do negro africano. Negro e o índio. O indígena. O indígena. Agora é politicamente correto falar indígena. Não se fala índio, como também não se fala escravo, fala escravizado. Né? Então, eu tenho aqui uma história bem interessante, que os novatos não vão conhecer, mas você sabe muito bem sobre a Dona Constança. Claro, a Dona Constança marcou a época. A Dona Constança, ela é filha de africano com índia, né? E a neta da Dona Constança é minha cunhada. Eu num bate-papo com ela, né? Ela falou que... Dona Constança, para que as pessoas, não novas, né, mas um pouquinho, mãe do Tatão da Carrocinha. Do Tatão da Tinha uma carrocinha na praça, e ali em frente, onde é o Banco Itaú Aliense, mais ou menos. A casa da Dona Alice. A casa, mas ninguém vai saber mesmo. Dona Alice, no Norberto ali. No Norberto, na garagem do Norberto. A garagem do Norberto ali. Exatamente. Frente à garagem do Norberto. Ponto privativo. Eu conversando com a Taú, ela me fala muita coisa sobre a Dona Constança, que é bisavó dela, bisavó da Taú. Ela falou, né, que a Dona Constança, ela nasceu exatamente no ano da lei do ventre livre, em 1881. Né? Então, hoje a Dona Constança se vive, ela está aqui, com quase 150 anos. Né? Então, ela não chegou a ser escravizada, mas a mãe dela, que é a Dona Rita, né, que é a índia, de nome Rita, né, ela foi escravizada, mesmo sendo índia, mesmo sendo negra. Ela não foi escravizada, mas viveu a escravidão. Viveu a escravidão, né? É isso aí.
E a mãe dela, mesmo não sendo de origem africana, não ter a pele negra, né? Mas era índia, a mãe dela foi escravizada. Por exemplo, a dona Constância, eu tive Você a entrevistou? um privilégio. Imagina eu entrevistar, um jornalista entrevistar uma pessoa que viveu a escravidão, ainda que não fosse escravizada, foi beneficiada pela lei do ventre livre. Certamente. Né? Sim, certamente. Foi beneficiada pela lei. Eu conversei com ela, a dona Constância, ela naquela época tinha 106 anos e ainda subia o morro do Rosário, ali, na chácara, com a trouxa de roupa na cabeça, com 106 anos. Ela lavava a roupa, tinha as pessoas ali, antigas, que todas davam para ela lavar, ela subia o morro ali com a trouxa, equilibrando a trouxa na cabeça, e nós colocamos a santa na praça ali para ela coroar. É no dia 13 de maio de 1970 e pouco, meu período de prefeito. 1976. 76, né? Então, ela coroou a Nossa Senhora no Dia das Mães. No Dia das Mães. Foi dia 3 de maio, Dia das Mães. Ela representando a mãe rio-branquense, entendeu? E nessa ocasião, eu fui à casa dela, fiz a entrevista, o jornal Voz do Rio Branco está aí no seu arquivo, fotografia dela comigo e tal, eu anotando, tá? Na época não tinha gravado ela, até hoje eu sou assim. Então, eu tive esse... E o Ira José aproveitou o jornal, né, o acontecimento histórico para ele, né, que teve essa visão, o olhar histórico, né, e ele inseriu no livro dele, o último lançamento dele sobre o livro de Rio Branco, que é Visconde do Rio Branco, Terra, Povo, História. Ele tem lá um capítulo sobre a dona Constância, que ele extraiu da Voz do Rio Branco. Bem interessante. Então, aí falando sobre, eu queria saber se você tem conhecimento de alguns vultos rio-branquenses negros. Você está falando sobre a dona Constância, que foi do Brasil. Você tem algum conhecimento de algum? Adalto dos Santos. Adalto dos Santos é um poeta negro, poeta simbolista. Segundo o doutor Sebastião da Silva Barreto, que pertence a diversos movimentos históricos, institutos e entidades históricas no Brasil, morava em São Paulo, o Adalto dos Santos, a poesia dele era mais perfeita do que Cruz e Souza, que é considerado o maior simbolista do Brasil. Só que ele morava aqui no Rio Branco, né? Entendeu? Ele é patrono, a homenagem que ele recebeu no Rio Branco é ser patrono de uma das cadeiras da Academia Rio Branquense de Letras, certo? É um nome, assim, realmente muito importante. O doutor João Batista de Almeida também é afrodescendente, ele é neto de escravizada, entendeu? Ele, médico, um grande médico, foi prefeito de Rio Branco, instalou água. Uma das muitas coisas que ele fez foi instalar a água potável nas casas, né? Lá de São Geraldo, Serra de São Geraldo. E ele tem uma rua também, em nome dele, uma rua antiga, do bairro São Jorge, entendeu? E tem outras pessoas também, que eu não estou me lembrando aqui, mas que representam futebol, por exemplo, tem alguns nomes. O meu pai jogou futebol antigamente. E eu estou escrevendo um capítulo sobre o negro, uma história. Não é história sobre o negro, é história sobre Rio Branco e diversas coisas, entendeu? Sobre diversos assuntos antigos. E uma das coisas é o futebol. Então, muita coisa meu pai me falou, outras coisas meu pai tem escrito aí, através das crônicas dele, tem livro, tudo. E o Hélio Suruco, eu conheço, jogou no Nacional. Viríssimo Ferreira, mora em São Paulo, mas está sempre aqui. Ele está sempre aqui em Rio Branco. E ele me deu alguns nomes, entendeu? E isso aqui é até uma página que eu tenho que vai sair do livro. Então, desses antigos mesmo, da época do meu pai, por exemplo, é o Puri velho. Que tinha, depois teve escola de samba e tal. Na chácara. Na chácara. Ele jogava futebol e muito bem. Nas crônicas do meu pai, sempre se refere a ele. O Elias Arado. Elias... que é filho da dona Constância. É filho da dona Constância. Filho da dona Constância. Pois é. E o irmão dele morreu na guerra, não foi?
Não, o Elício foi pra guerra. O Elício? Ele foi guerra. Meu pai tem uma crônica sobre ele. E é o herói desconhecido, porque ele foi atingido. É uma história muito curiosa essa história. Curiosa, exatamente. Muito Ele morou ali no os alemães Santo Antônio. chegavam com fuzil, com sabe, né? Para saber se estava vivo ou morto. E ele, todo ferido, ficou caladinho, não deu um gemeu. Se ele tivesse morto. Aí botaram no avião, foi para os Estados Unidos, tratou, ele é cheio de platina lá. Era cheio de platina. E recuperou e veio, graças a Deus, vivo. E contou, já teve aqui na redação. As meninas estudaram. Então as meninas não gostam. Uma coisa puxa a outra, né? É uma das meninas deles que estudou comigo. O Zé. A Rita. Tá. Eles moraram ali depois perto do Dom Luiz, ali na linha, na beira da linha, ali em Santo Antônio. Isso mesmo. Eu convivi muito com ele. Eu morava no Rio e tal. Elas vieram então, com o tempo tem morar o Zé Porta, que você citou aqui também. O Zé Porta é pai do Zé Alfredo, advogado. Um outro que você não vai lembrar, mas também é um jogador antigo aqui, que é o Amaro, o pai do Biá. Ele veio de campo para jogar bola. Os mais recentes, que já não são tão recentes, que é da minha época, eu até anotei aqui. O Nenê está no meu futuro livro, Nenê Carolina, né? O João Black, que bem mais novo, está aí vivo, só graças a Deus, né? É irmão da Rosário, e os dois estão lá, ele e a Rosário, que é a... E comando o Congado, né? O Elcio, da Adãozinha, o Orlando também, né? O Clóvis, irmão do Zé Pretinho, né? E o próprio Zé Pretinho está em Patinga hoje, entendeu? Jogou muito bem aqui e tal. O Zé Pramonte, que é meu amigo de infância. Ele morava na casa do Aneli de Oliveira, a mãe dele trabalhava lá, ele morava lá. A dona Aneli de Oliveira morava na esquina ali da Rua Nova com a Avenida do Governador Valadares. No pé do morro, entendeu? E o Zé foi criado com a gente, foi um grande craque nacional. Sim, eu falar dele, né? Mora em Bar, meu amigão. Até hoje, vem, quando foi aniversário dele outro dia e tal. O Zé Pramonte, a Cedino era da Piedade, jogou no time da Piedade, e tinha um timaço lá, inclusive o Nenê Irã também jogou. Lembra o Nenê Irã? Lembro. Tanto jogou futebol como corrida de bicicleta. Ele conseguiu ganhar de um outro também, que é negro, descendente, o Nélio Lário. É campeão não sei quantas vezes aqui. Não estou falando de futebol, mas o ciclismo também é um esporte importante que os negros sobressaíram. O Nélio foi campeão diverso ali, o Nenê, não as duas vezes, entendeu? E foi craque do Piedade e jogou também no Nacional. O Acedino, também estava falando dele, ele morreu tragicamente, que a usina Santa Rosa foi vendida para o sul, parece, de São Paulo. Então, muitas famílias aqui foram trabalhar lá. E todo o maquinário, isso eu me lembro, eu era ainda novo, rapazinho, eu me lembro dos caminhões levando o maquinário daqui. Foi uma tristeza. E o Branco perdeu uma usina, já eram 3 usinas, né? Perdeu essa na década de 64, me parece. Princípio de 64, salvo engano. Hein? A chaminé está lá. As chaminés eu fiz uma lei para preservar. Quando eu fiz uma lei de preservação. Faz parte do patrimônio histórico do Rio Branco. A chaminé da usina Rio Branco, a chaminé da usina São João e a chaminé da usina Piedade. Entendeu? Isso não pode ser desmanchado. É um símbolo de quê? Do ciclo do açúcar de Rio Branco. Entendeu? Onde a maioria negra trabalhou. Certo? Mas então o Cedino morreu no acidente lá na Caldeira, uma coisa muito triste. Entendeu? Em São Paulo. E o Eloís está na Jura, Eloís está na Jura. Lembra? Ele jogou um craque nacional, foi para o Tupi, para o Juiz de Fora e tal. Ele é de Quinoval, entendeu? E morou e se projetou em termos esportivos em Rio Branco, daqui foi para o Juiz de Fora. Jogou no Esporte ou no Tupi, não estou me lembrando. Certo? Então, também o Tião. O Barreto, goleiro nacional, o Juca Preto também, o Juca Preto, tinha o Juca Branco, que é o Juca Pá, o Zé Lourenço Brandão, né? Tinha o Juca Branco, que é muito branco por sinal, né? E tinha o Juca Preto, que era na verdade. Um do outro. Para diferenciar, nada de preconceito. Era maneira de tratar, igual você está falando. Na verdade, então exatamente. Saíram, o
Tião Barreto. O Tião Barreto. O Tião foi para a América. Foi, goleiro, salta aqui, negro, isso mesmo. Eu pensava que, igual você está falando, aliás, eu estou falando história. aqui, desculpe os nomes que não estou lembrando, mas eu gostaria, vocês podiam até pesquisar isso, que eu estou precisando inserir isso no meu livrinho de história. Então, certo? Outros nomes aí. A Rita. A Rita está ligada diretamente. Porque ele está falando isso, que igual eu falei com você. Quando eu falo Leão da Zona da Mata, eu vim aqui no Kleber também, completou 80 anos, eu consegui descobrir um filho do Tião Barreto que veio aqui, que nós queríamos fazer homenagem a alguns jogadores que veio, mas como ele havia falecido, então o filho veio aqui, levou camisa. Então quando fizer, eu fiz isso na época, era o prefeito Irã, eu vim aqui, o Kleber deu apoio, deu todo, eu falei que todo documentário de Visconde Rio Branco, e nós só falando sobre o futebol, né, que era ele realmente, eu lembrando do Tião Barreto. Tá. Ô, Cleber, mudando um pouquinho, você está indo do futebol, da área de esporte, você tem conhecimento se ainda existe no Branco alguma fazenda que se nos remete a Cesar, alguma coisa assim? Fazendas antigas, com a sede, quando fala fazenda, 7 fazendas, né? 7 fazendas, nós temos 2 aqui. Uma do Matucho, lá, né? Que é do Áureo hoje, e a que tem assim, resquícios, né, de escravidão é a Fazenda Santana, que foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Rio Branco na época que eu estava como presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico do Visconde do Rio Branco. Então, a fazenda, eu ainda quando eu era mais jovem, eu me lembro de ter um pedaço de corrente lá, entendeu? Tronco. Acho que tronco que supõe ser de escravo, né? Eu que tinha senzala. Eu cheguei a fazenda. Trabalhava. Eu cheguei aí, não Você chegou a ver alguma coisa? Eu falei assim, Satiro, né? Ele foi administrador de lá da fazenda, o Satiro, falecido Satiro, por isso, e eu brincar, adoro, a gente conhecia muito e levava, o Lactar levava leite, chegando a gente via só mesmo aquela, eu brinco, assim, aquela bola de ferro que tinha que se segurar. Amarrava na corrente para ninguém no pé, amarrava na canela da perna, para não fugir, né? Agora, uma curiosidade que eu sempre queria que você me falasse mais alguma coisa sobre algum negro médico, político, que foi bem em evidência aqui em Rio Branco. Eu já citei o doutor João Batista de Almeida. É o médico. Né? Doutor é um nome, ele é neto de negra. É um dos fundadores do hospital. Exatamente. Isso mesmo, é um dos fundadores, médico muito antigo aqui. Isso mesmo. Foi prefeito. Agora, Rio Branco, como já tem a nossa praça, que faz a referência ao negro, lógico, na nossa 28 de setembro, tem alguns logradouros aqui de Rio Branco. O quê? Logradouros. Logradouros. Tem um nome bem de... Ano passado já falamos aqui no Morro da Forca, né? Não, que tem um nome. Nome, né? Zumbi dos Palmares também não tem um nome, mas tem nome de Zumbi, não é de Rio Branco, na época que ele fez. Foi uma homenagem aos... Olha, o doutor João Batista de Almeida, já citei também, tem a rua dele no bairro São Jorge, não é isso? No bairro São Jorge. Tem a rua Maria Dodô. Sim, que homenageou os dois, a Maria e o Dodô. Falou o nome dos Congado. Do Congado. Homenageou os dois. A rua Padre Manuel, Via Padre Manuel Jesus Maria, que é entre o prédio da prefeitura e a igreja matriz. Porque o William José, no livro dele, esse livro dele, que eu contei agora mesmo aqui, ele reclama que até hoje nunca teve uma homenagem. Então eu recebi aqui como uma bofetada. Isso mesmo, porque falava ali Praça 28 de Setembro. Depois, aí realmente foi colocado depois lá a placa, tem uns 2 anos. Não, sobre isso mesmo, não tem mais, né? Eu estava na secretaria, o Robin, meu filho era vereador, tem mais, alguns anos aí.
então eu sugeri, então ele apresentou o projeto, foi aprovado pela unidade, sancionado pelo prefeito, e nós, na época da Secretaria de Cultura, nós pedimos que afixasse a placa. Não adianta dar nome, se não tem placa. Então, né, então afixamos a placa lá, via Padre Manuel de Jesus Maria, fundador da cidade. Tem um nome também do pastor José Cândido também. Lá perto onde ele morava. Né? Na rua dele onde ele morava. Ali na Rua Nova com Alta Boa Vista. Isso mesmo. É ele mesmo. O pastor pastor aqui, pessoa muito séria, muito boa. Conheci. Fui colega do irmão dele, do filho dele. Entendeu? Interessante. Agora, o Cleber, eu até fiz uma pesquisa, mas eu acredito que hoje, vindo para Rio Branco, né, eu conversando com a minha esposa, ela falou: Chico, Muzungu, o que é isto? Eu vou passar essa bola para vocês. Muzungu, a palavra eu aprendi mero acaso. O Josmar, meu irmão, assistiu um filme e uma mulher loura foi chamada de Muzungu, uma branca. Foi chamada de Muzungu. Aí deu a entender lá que Muzungu é mulher casada com negro, naquela época. A palavra Muzungu, pelo som, ela é africana. E depois eu olhei na internet e bateu. Muzungu é isso. Entendeu? É uma coisa interessante, a gente fala. Ali também não seria uma região quilombola também, não? Devido a esse nome? Pode ser, ou então morava uma branca. Pode ser. Ali morou uma pessoa muito minha amiga, Dona Rosa do Candim. Sim. Foi minha madrinha de casamento. É a mãe do Zé da Rosa? Hein? É mãe do Zé da Rosa. E mulher do Candim, que trabalhava no Capeirão quando eu era criança. É da chácara, da Muzungu. Mas esses nomes parece que você vai perder, as pessoas já não falam mais o Muzungu, né? Você fala o Quilombo. Então as pessoas, alguns outros... Que põem o nome nas ruas, né? Eles deixam de... Mas deveria estar lá entre parênteses lá, o que o quê. Rita, passa a bola para você, mas o que a gente pode dissertar para mostrar para a população rio-branquense? Então acho que nós, negros, nós temos que resgatar a nossa identidade aqui, sabe? Procurar, nós temos que procurar, e você está falando tanta coisa assim, eu peço também aos professores aqui, eles não chegam nessa época, essa semana vem chegar o dia, feriado, só 28 de setembro, pode abrir um parênteses sim, para falar sobre a história. Vou abrir um parênteses, pode? É o seguinte, hoje existe uma lei federal, entendeu? Que obriga o ensino sobre o negro, sobre a participação do negro na história do Brasil, em Minas, em Rio Branco, em todas as cidades. Hoje é uma lei isso, deve existir. Eu não sei, eu não estou acompanhando. Porque eu estou te falando isso, porque quando eu trabalhava em Ubá, que você falou que eu trabalhei por 40 anos no bar, nós trabalhavam isso lá em Ubá, que tem um movimento... Mas hoje é lei, hoje as escolas de ensino fundamental e ensino médio têm por obrigação de ensinar... Nós já trabalhavam isso lá. Ensinar disciplina sobre a participação do negro. Quer dizer, isso já é um movimento antirracista, entendeu? Ensinar de pequenino que torce o pepino. Então tem que começar, lá, né? Então você está falando, eu não sei como funciona, que eu estou fora. Mas, não, isso aí tudo bem. Mais alguma coisa que você gostaria? Você mesmo, eu pedi para você fechar acrescentamos alguma coisa na nossa história, para que nós, os branquenses, tivéssemos mais conhecimento. Sim, mas dentro disso que a gente está falando, isso tudo isso representa o quê? São as heranças do negro, entendeu? Herança da participação de negro. Esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui, são coisas que cada item desse, ele precisa resgatar. Nós estamos batendo papo aqui, coisa totalmente improvisada, infelizmente, não tivemos tempo. É a primeira vez que eu participo desse mas eu acho que isso tem que haver um desdobramento sobre a herança negra. O que nós recebemos nesse tempo? Falando muita coisa aqui, mas tem muito mais. Tanto essa questão da história, na escola, a escola sobre negros, é muito importante, né? E, mais uma vez, eu vou repetir aqui
Há um autor, um escritor rio-branquense, um historiador maior rio-branquense, nosso heródoto, né? Que é o professor William José, entendeu? Ele tem um livro, talvez um dos mais importantes de Minas, sobre o negro na economia. É o negro na economia mineira, entendeu? Então fala sobre a escravatura, a participação do negro, quantos negros, quantos escravizados tinha em cada cidade, como é que era o tratamento, quer dizer, uma coisa muito importante. Como a força do trabalho, da mão do negro, foi uma força propulsora na economia brasileira. Sem o negro escravizado, não haveria nenhuma indústria, não haveria, principalmente a usina de açúcar, né, quando a maioria era negra, né? Por falar em maioria negra, eu estou vindo final de semana, estive com o autor desse livro, o Itamar Vieira Júnior, negro, que escreveu o livro, um best-seller, que eu recomendo a todos que são negros e pessoas interessadas na cultura negra sobre a questão dele. Eu tive o prazer de, além de participar da palestra dele, que ele fez perguntas da plateia e tudo mais, né? E eu tive o prazer de conversar com ele por 5 minutos. 5 minutos que valeram por 10 horas, nossa, entendeu? Foi muito importante. Então, isso aqui eu vou terminar recomendando a leitura de Torto Arado. Entendeu? Eu só gostaria de fazer uma homenagem a 3 pessoas, mas bem sucinto. Sim, claro. Que trazendo aqui para... Vocês dois, mas o Otto está filmando. Trazendo para a atualidade, 3 pessoas que, digamos assim, meteu a chave na porta e escancarou para que nós negros pudéssemos trilhar mais aqui em Rio Branco. Tá. Eu estou falando da Rita, né, que é um exemplo de professora, né? A irmã dela, que a foi diretora, a Dorinha, entendeu? E a minha irmã, Maria do Carmo, também. Maria do Carmo, professora, muito tempo. São as 3 professoras que eu tenho certeza que tiveram que muitas barreiras. Eu acho que com isso nós encerramos muito bem o nosso bate-papo. Eu queria prestar homenagem para essas 3. Valeu, muito obrigado. Obrigado pela visita. Um agradecimento especial. Obrigado. Obrigado. Nosso cinegrafista.